Então, nesse período, que vai o período de Ciro, ele deu liberdade para que os judeus adorassem ao Senhor. E dentro desse período mesmo aqui babilônico, o povo estava disperso em toda a terra, surgiram aqui as sinagogas. Alguém já ouviu falar de sinagoga? Sabe o que significa a palavra sinagoga? Estar junto. Para se formar uma sinagoga, tinha que ter 10 membros homens, judeus, para formar uma sinagoga. Então, como eles não tinham templo, estavam longe de Jerusalém, o que eles faziam? Eles começaram a se reunir em sinagogas. Mas eles construíram sinagogas? Não, irmãos. Na realidade, a palavra sinagoga é estar junto. Eles começaram os cultos na casa. Foi nesse período aqui que eles, espalhados em Babilônia, não poderiam adorar no templo, então ajuntavam os judeus na casa do irmão José, um exemplo. Olha lá na casa do irmão José. Aí os irmãos lá e adoravam lá. Ouvia a palavra, cantava hinos, fazia o culto a Jeová lá. Aí o outro morava lá longe, se reunia na casa do irmão Silas. E assim era em toda a Babilônia. Então existia várias sinagogas no território babilônico. Então, com esse imperador Ciro, ele deu liberdade para que os remanescentes judeus eles pudessem voltar e começar a adorar a Deus, a buscar ao Senhor. E foi nesse período que Zorobabel, aí entra a profecia, né? Malaquias, Ageu, aí entra os profetas. Foi nesse período que eles começaram a se dedicar à reconstrução do templo. O templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. Eles começaram a reconstrução do templo nessa época. Aí o que acontece nesse interim? Em que está ali o reino estabelecido pelo o reino persa. Esse reino persa, ele foi conquistado, e isso aqui é tão tremendo, irmãos, que quando eles estavam vencendo, inclusive fizeram até um filme sobre isso, acho que é aquele filme 300, fala sobre isso, o Império Persa, o Império Grego, de Alexandre o Grande, que nesse interim entra o Império Grego. O Império Grego domina o Império Persa. Ele começa a dominar o mundo. Mas tudo é projeto de Deus, porque aqui eles estão espalhados. Aqui eles podem voltar a Jerusalém a começar a reconstrução. Então muitos dos judeus não voltou para Jerusalém. Eles continuaram em Babilônia, outros foram para o Egito, outros se esparramaram para o mundo da época. A visão de Ezequiel, espalhado para o mundo. E aonde eles iam abrindo sinagoga, falando acerca do Deus Jeová na sinagoga. Mas nesse período em que o Império de Alexandre o Grande é estabelecido, que é o Império de Bronze, ele, como sendo um grande imperador, visionário, com aproximadamente 20 anos, que ele tomou, aproximadamente 20 anos de idade ele tinha quando ele assumiu o trono. Ele venceu aproximadamente com 40 mil soldados um império de Dário, derrotou totalmente o império com aproximadamente 40 mil soldados. E ele difundiu em todo o mundo da época a língua grega. Ele construiu uma grande cidade chamada Alexandria. Uma cidade como se fosse uma cidade exemplar.
E como ele era o grande conquistador da época, ele queria que todas as cidades principais do mundo da época imitasse a cidade de Alexandria. Alexandre o Grande, ele era muito amigo dos judeus. Sabe por quê? Quando ele assumiu o império, um dos sacerdotes estava... deixa eu ver se tem o nome aqui do sacerdote. Sacerdote Jadua. Sacerdote Jadua. Alexandre, ele foi invadir a cidade de Jerusalém para tentar subjugar os judeus. E ele, quando ele enxerga esse sacerdote Jadua, isso Flávio José fala sobre isso, ele se prostra diante desse sacerdote. E ele adora a Deus diante desse sacerdote. Porque diz o historiador que ele teve um sonho. E nesse sonho, ele deveria respeitar esse sacerdote. Na realidade, ele virou grande amigo dos judeus. Foi aí que esse sacerdote virou para Alexandre o Grande e diz aqui, ó, vem aqui. Isso está até no livro aí, ó. Na página 32. O sacerdote chamou ele e disse, vem aqui, eu quero te mostrar um negócio. Uma profecia de Daniel, capítulo 8. E virou para Alexandre o Grande e mostrou que o império dele seria bem sucedido sim. Porque o Deus dos céus, o Deus Jeová, o Deus de Israel, havia falado sobre ele em Daniel capítulo 8. Então ele, irmãos, ele se tornou grande amigo dos judeus. E nesse inteirinho aqui, ó, de Alexandre está sobre o poderio, amigo dos judeus, a língua grega foi difundida no mundo da época. Mas isso era propósito de Deus. Deixa eu perguntar para vocês, qual é a língua da nossa época? O inglês deles da época era o grego. Aonde eles iam, falava grego. Isso aí era propósito de Deus. Por quê? Alexandre o Grande, ele morreu com 33 anos de idade. Página 32. Vítima de malária. Alexandre o Grande e seu império foi dividido por quatro generais. Página 32. Que são eles? Ptolomeu, Seleuco, é isso que está escrito aqui, ó. Lísamo e Cassandro. Todo o seu império foi dividido por 4 generais. Mas nós vamos usar somente 2, porque nós estamos falando de profecia e de Bíblia, né? Nós vamos usar somente 2 dos generais que se destacou, substituto de Alexandre o Grande. 2, que é Ptolomeu e o Seleuco, que são os 2 impérios que surgiram no ano 323 a 204 antes de Cristo. O sucessor, o princípio Ptolomeu Sóter, foi duro para juiz. A princípio, depois de Alexandre o Grande, o primeiro Ptolomeu, isso aqui é dinastia. O primeiro Ptolomeu, que é chamado Ptolomeu Sóter, ele foi duro para com os judeus. Mas mais tarde, no decorrer do tempo, ele chegou a colocar grandes sacerdotes em status dentro do governo, em posições melhores. O seu sucessor foi um homem chamado Ptolomeu Filadelfo,
que foi um dos mais eminentes homens dentro dessa dinastia, Ptolomeu Filadelfo. E esse homem aqui, Ptolomeu Filadelfo, que veio dos Ptolomeus, eles lutavam grandemente contra esses aqui, os Seleucos, que foi depois os helenistas, né? Eles brigavam por poder, claro, né? Um queria mandar no outro, né? E dentro dessa conquista aqui, deles aqui, havia uma rivalidade entre eles. Mas um desses aqui quis invadir o templo que estava sendo reconstruído e roubar os utensílios sagrados do templo. E um deles ainda, chamado Antíoco Pifano, não sei se já ouviram falar sobre Antíoco Pifano, está aí no livro. Ele ficou tão bravo por perder a guerra contra os Ptolomeus, que ele entrou, irmãos, ele entrou lá em Jerusalém, ele matou 40 mil judeus nesse dia. Porque para eles, os judeus estavam ajudando os Ptolomeus a vencer a guerra. Então ele entrou em Jerusalém, matou 40 mil judeus, entrou no templo, profanou o templo dos judeus, e no altar onde se oferecia os cordeiros, os bodes, em louvor a Deus, ele foi lá e sacrificou uma porca. E os porcos são animais imundos para os judeus. Então, quando isso aconteceu, os judeus ficaram irados. Além dele matar 40 mil judeus num só dia, ele sacrificou uma porca no altar. Mas dentro desse inteirinho aqui do Império Ptolomeu, Deus estava com eles, sabe por quê? Como o povo estava esparramado por todo o mundo da época, esse homem aqui, Ptolomeu, Filadelfo, ele chamou 72 sacerdotes judeus, porque ele havia feito uma biblioteca chamada Biblioteca de Alexandria. Alguém já ouviu falar? Biblioteca de Alexandria. E só faltava um livro para completar a biblioteca dele. Sabe qual livro que era? A Bíblia do Antigo Testamento. Aí ele pegou 72 sacerdotes do mais potente, né? E ele pediu para traduzir do hebraico para o grego. Aí nasceu a Septuaginta. Quem já escutou falar sobre a Septuaginta? Septuaginta significa a tradução dos 70, que é a tradução do todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, para a língua grega. Olha para você ver como Deus está no negócio. Como tinha sinagogas por todo o mundo da época, a língua grega era a língua universal da época, a tradução do Antigo Testamento para o grego facilitou em todo o mundo da época ouvir a palavra. Para ver como Deus está no negócio. Entendeu? Então, nesse inteirinho, que esse Antíoco Epifano, ele mata essa porca, ele profana o templo, mata 40 mil judeus, persegue os judeus, e no templo de Israel, dos judeus, ele consagra esse templo ao deus Zeus, olímpico, e ele começa a oferecer cultos a esse deus grego. Profanou totalmente o templo. E nessa época, irmãos, esse homem chamado Antíoco Pifano, ele tentou também difundir toda a cultura helênica, e ele tentou também destruir todas as Bíblias do Antigo Testamento,
que esse homem aqui, mandou traduzir. Antíoco Epifano, segundo a linguagem figurada da Bíblia, ele simboliza um dos anticristos. Porque além de ele matar 40 mil judeus, profanar o templo, destruir todas as Bíblias, ele tentou que essa cultura helênica difundir arte, cultura, dança. Ele tentou influenciar o mundo da época de todas as maneiras para tirar todos os costumes judaicos da época, exterminar tudo o que os judeus faziam. Por isso que ele é um tipo do anticristo, entendeu? Porque o que o anticristo vai tentar fazer quando ele estiver na terra? Claro que a igreja não vai estar mais. Ele vai tentar apagar tudo o que significa Deus. Ele vai tentar exterminar tudo. Então por isso que esse Antíoco Epifano, ele é um dos tipos do anticristo. Mas nesse inteirinho aqui, irmãos, que está essa briga aí de profanação do templo, que esses Seleucidas, Antíoco Epifano, está destruindo tudo, surge um homem no cenário chamado período dos Macabeus. Está na página 34, 35